Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado na área mais uma vez, trazendo aqui o último vídeo dessa série de contratações do São Paulo em 2023, pelo menos nessa janela de janeiro, que são os dois atacantes, o Pedrinho e o Marcos Paulo. Antes de falar do conteúdo propriamente dito, eu vou abrir um parênteses sobre o jogo do São Paulo. São Paulo foi um jogo treino, enfim, eu não vou me dar o luxo de criar um vídeo só para isso, porque seria exigir muito do seu tempo e do meu. Porque era contra o São Bernardo, um time da terceira divisão do Paulista. O São Paulo venceu por 7-1, 2 gols do Calegre, 1 gol do Arboleda, Pedrinho também fez gol. Enfim, foi um jogo para ter testes, que o Rogério mudou muito, mas sem nenhuma conclusão que os torcedores e a imprensa possam, vamos dizer assim, tirar a partir disso. Beleza? Então, iniciando já o vídeo, eu começo falando do Pedrinho e do Marcos Paulo, e é bom que os dois são atacantes, dá para eu falar e fazer um vídeo só e compará-los, sobre a questão dos valores. Eles vieram para o São Paulo por empréstimo, o Pedrinho do Lokomotiv Moscou, da Rússia, e o Marcos Paulo do Atlético Madrid, da Espanha. Porém, se você for olhar, eu vou passar um link aqui, de um site, não só SofaScore, você já está acostumado com isso, mas um site chamado Transfermarkt. Ele traz vários dados do jogador, inclusive o valor dele de mercado. O Pedrinho está na casa dos 2 milhões de euros, por volta de 11 milhões de reais, fazendo essa conversão. Já o Marcos Paulo, ele chega a quase 27 milhões de reais. Ou seja, é um valor muito alto para um atacante que não mostrou esse futebol ainda. Então, imagina que eles vão brilhar no São Paulo. Vão estar acima da média, vão fazer muitos gols, assistências. Chegando no final do empréstimo, o São Paulo vai ter que desembolsar esse valor. Eu acho que o Pedrinho dá 11 milhões, até porque pagou 13 milhões para o Alan Franco, mas o Marcos Paulo é um valor muito alto. Isso é um fato. Sobre dados dele, eu vou trazer algumas características físicas. O Pedrinho tem 1,76 m e 70 kg. Ou seja, é um jogador que não é muito baixo. Como eu vou falar das características dele, que tem velocidade, é um ponta, pelo peso sim, isso bate com esses dados. Agora o Marcos Paulo, é interessante você avaliar esses dados e gravar, que aí a gente comenta um pouco mais nas características, mas ele tem 1,86 m, é um jogador alto, e ainda tem quase 80 kg, então é um jogador forte também. O que dá a entender que, será que ele é um ponta mesmo? Por mais que a gente tenha pontas assim fortes, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, quando começou a carreira, era um ponta extremamente forte, com explosão. Então isso não quer dizer que ele não seja um ponta, mas é bom a gente falar um pouco mais nas características. Tudo bem? Outro ponto interessante é que nesse site, se você quiser, você vai lá, tem uma abinha chamada Desempenho, e o que chama logo a atenção é que quando você vai ver o do Pedrinho, na Taça da Rússia ele fez 3 jogos e 4 gols. Isso é um dado interessante. Então é um cara que sempre faz gol, apesar de ser de velocidade e driblador. Já o Marcos Paulo não tem muito dados dele no último time, mas você pode fazer o seguinte, lá você escolhe a temporada, tanto para o Pedrinho como o Marcos Paulo, você coloca aqui uma avaliação geral. Tem lá um ponto que é a avaliação global, algo desse tipo. Se você tiver dúvida, comenta aí que eu te explico melhor. E aí você vai ver que ao longo da carreira toda, o Pedrinho deu 10 assistências, e o Marcos Paulo 12. Ou seja, um número alto de assistência. Mais uma coisa que faz a gente pensar, será que é ponta mesmo? Será que é um jogador de velocidade? Então é interessante observar isso. Tá? Falando do histórico, são 2 jogadores novos, o Pedrinho 23 anos e o Marcos Paulo 21 anos. O Pedrinho passou por Oeste, passou por Red Bull Bragantino, eu vi algumas matérias dizendo que até começou bem, mas depois caiu. Também jogou no Atlético Paranaense, mas o grande destaque foi no América Mineiro, onde a partir daí ele foi vendido para o Lokomotiv Moscou da Rússia. Já o Marcos Paulo jogou apenas no Fluminense, apareceu como da base para o time principal, jogou bem, foi vendido para o Atlético Mineiro o Atlético Madrid, como uma promessa. Mas não vingou, quase não jogou lá. E aí depois foi emprestado para outros times da Espanha, Portugal, Famalicão, são times de menores expressão. O importante falar deles aqui, até como eu falei de valor de mercado, de empréstimo, foi empréstimo e valor de mercado, é que diferente dos outros jogadores, vamos fazer um review aqui do que eu falei nos outros vídeos. Se você não viu, dá uma olhada nos vídeos das contratações. Goleiro Rafael, acima de 30 anos, para mim o São Paulo contrata sabendo o que ele pode dar. O Wellington Rato, acima de 30 anos, para mim o São Paulo contrata como uma aposta. O maior desafio da carreira. Mendes e Alan Franco vieram da Liga dos Estados Unidos,
pouco histórico também, na idade de 25 anos por aí, também é aposta, mas é um maior desafio da carreira dele, podendo ter a possibilidade de fazer dinheiro com esses jogadores. Já esses dois atacantes, Pedrinho e Marcos Paulo, como eu falei, se tiver uma temporada fantástica, só tem um jeito. Ou o São Paulo compra, né? Ou o time pega de volta e leva para onde eles são, de origem, ou faz venda deles e o São Paulo não ganha nada. Isso é uma coisa interessante também de pontuar. Então, entendendo um pouco do histórico, agora vamos falar das características. As características do Pedrinho, ela assim, é muito simples, é fácil de avaliar, e aí eu não vou deixar nenhum vídeo de análise, mas sim um vídeo que mostra as jogadas deles e os gols. Toda a imprensa, né, e todos os cantos que você procura informação é o que mostra o seu Pedrinho. Jogador de velocidade, é um ponta, só que é um ponta e tem a velocidade, não aquela velocidade tipo Marcos Guilherme, que jogou no São Paulo ano passado, que corria feito um louco. Ele é um jogador que corre para buscar o drible, né, com mudança de transição, né, e buscando profundidade, inclusive entrando na área e fazendo gol. Então é um jogador interessante. Mas essa é a característica dele, é um jogador de lado. Não dá para... Isso é um fato e assim está consolidado. Inclusive até o Rogério entende isso dessa forma. Porém o Marcos Paulo me chama a atenção. Quando o Marcos Paulo chegou, 95% da imprensa falou que era jogador de lado. Inclusive eu imaginava que era jogador de lado, né? Porque foi o que falaram. O Rogério agora tem os seus jogadores de velocidade, os jogadores de lado. Porém, eu vou deixar um link aqui de uma análise que eu achei interessante, que fala que o Marcos Paulo, quando jogou no Fluminense, e se sente melhor como segundo atacante. E se você for ver, ele tem boas características de finalização, principalmente dentro da área, de fazer tabelas dentro da área, de dar um bom passe dentro da área, encontrando o outro atacante. Então não é tipo um ponta clássico, né, um jogador de velocidade. É óbvio que eu queria ver ele jogando como um jogador de velocidade, mas parece que não é a melhor posição que vai se encaixar, e parece que o Rogério entende isso, porque tudo indica que ele não vai entrar como um titular. Então, mas é super importante entender isso. Se por um lado a gente vê como, vamos dizer, uma coisa não muito boa, porque a gente queria mais jogador de velocidade, por outro lado, dá mais opção para o Rogério, né? Quem não lembra, em muitos jogos do ano passado, a gente colocava dois atacantes, só que o Luciano não estava bem, não é um atacante, vamos dizer assim, inclusive vai receber a 10, acho que vai vir do meio sempre entrando na área, como ele faz isso, até fazendo bem, mas ficava só o Caleri brigando, levando porrada dos zagueiros, né, dividida, correndo para um lado para o outro. Agora a gente pode ter dois atacantes fortes. Então, se o Rogério quiser utilizar esses dois atacantes, vai dar muita pressão na zaga adversária, né? E vai conseguir ter um pouco maior de força física para o time do São Paulo. Tudo bem? Então é isso que eu queria passar aqui para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Dê o seu like, né? Dê o seu compartilhar aí com os amigos, com familiares. E assim a gente espera que finaliza, como eu falei, essa questão das contratações. E talvez amanhã eu vou deixar um vídeo aqui, né, sobre o que eu espero, né, da estreia do São Paulo. Talvez falando um pouco do sistema de formação, também das mudanças, né, das possibilidades que o Rogério tem. E aí eu conto, né, com a presença de vocês, para curtir, para comentar, é sempre importante. E inclusive nesse vídeo, comente aí, comente se vocês acham que o Marcos Paulo é um jogador que pode funcionar nas pontas, quem você acha que vai se adaptar melhor ao São Paulo, que vai jogar melhor para o São Paulo, que vai contribuir para o São Paulo, né? É sempre bom essa interação, tudo bem? Então um abraço para vocês bem arretado.